Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues e Sr. Ministro da Justiça, se a intenção do Governo era, de facto, taxar os magistrados, taxar suplementos e complementos remuneratórios, tal como se fez no Orçamento de Estado, era isso que deviam ter escrito na proposta de lei. Os senhores vão muito para além disso na proposta de lei que aqui apresentam. E, Sr. Ministro da Justiça, a defesa da independência do sistema judicial não se faz com retórica, faz com decisões e opções políticas. E o Sr. Ministro, enquanto líder parlamentar do Partido Socialista, votou nesta Assembleia da República, na legislatura passada, uma alteração ao Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura, que pôs, em maioria, os membros eleitos pelo poder político em comparação com os membros eleitos pelos magistrados. E isso é aumentar o controle político do sistema judicial. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o debate que agora fazemos está muito inquinado pela propaganda governamental que tem intoxicado os portugueses com falsidades e manipulações, procurando criar uma ideia errada em relação às propostas que agora estão em discussão. O que essa propaganda do Governo procura esconder é a verdadeira estratégia de limitação da independência dos juízes e de controle político do sistema judicial que este e o anterior Governo têm procurado concretizar, utilizando para isso todos os meios ao seu alcance, desde as alterações aos códigos processuais até à alteração da composição dos órgãos dos Conselhos Superiores ou ao próprio mapa judiciário. Com ou sem o apoio do PSD, com ou sem pactos para a Justiça, o Governo e o PS tudo têm feito para que tenhamos um sistema judicial amordaçado e controlado a partir do Ministério da Justiça ou do próprio gabinete do Primeiro-Ministro. Neste processo concreto da alteração do Estatuto dos Magistrados, a propaganda governamental tem sido particularmente enganosa e importa que se contrariem parte das falsidades que têm sido repetidas. Em primeiro lugar, não estamos perante propostas que apenas concretizam os cortes salariais impostos pelo Orçamento de Estado. Estamos sim perante propostas que impõem novas e acrescidas reduções remuneratórias aos magistrados de forma permanente e definitiva, assumindo o Governo particular poder na sua definição em concreto e garantindo por essa via uma posição de maior controle sobre os magistrados e o sistema judicial. Em segundo lugar, ao contrário do que a propaganda do Governo procura afirmar, o Estatuto Remuneratório dos Magistrados Portugueses não resulta de um assalto que os magistrados tenham feito aos orçamentos de Estado ao longo dos anos. Os estatutos dos magistrados portugueses resultam de propostas apresentadas por governos do PS e do PSD que foram aprovadas em leis nesta Assembleia da República. Exatamente. Se hoje o governo do PS critica o Estatuto Remuneratório dos Magistrados, então tem que começar por assumir a sua própria responsabilidade nas regras que estão em vigor. Por último, importa ainda contrariar a propaganda governamental, relembrando que os estudos europeus comparados sobre os vencimentos dos magistrados indicam que os magistrados portugueses se encontram na metade inferior das tabelas, quer na comparação com os vencimentos dos magistrados noutros países europeus, quer na comparação com os salários médios em cada país. Para lá desta propaganda e das energias que a mesma consome no debate público, ficam as propostas concretas. As propostas que o Governo nos traz à discussão não têm em conta que as especificidades do exercício de funções dos magistrados e as limitações que lhes são impostas têm que ter correspondência no respectivo estatuto legal e também remuneratório. Não se pode exigir exclusividade no exercício de funções sem que a mesma seja compensada. Não se pode impor uma obrigação de domicílio necessário e ao mesmo tempo não compensar os magistrados pelos custos dessa imposição. Não se pode impor um dever de reserva e a proibição de exercício de outras funções remuneradas, mesmo depois da aposentação ou da jubilação, sem se prever a devida compensação. Mas esta proposta do Governo não tem em devida conta que o Estatuto Legal e Remuneratório dos Magistrados não deve ser o benefício dos próprios, mas sim a garantia dos cidadãos de que podem ter uma justiça independente e livre de qualquer tipo de controlo que não seja aquele que é imposto pela aplicação da lei. Esta proposta do Governo, mesmo antes de ser aprovada, já começou a produzir consequências. Os efeitos destas medidas do Governo já provocaram uma sangria entre os magistrados, particularmente, e concluo, Sr. Presidente, particularmente entre aqueles que, com mais experiência e capacidade, que preferiram abandonar antecipadamente as suas funções do que verem reduzida de forma agravada as suas remunerações ou as suas condições de aposentação ou jubilação. Ao abandonar as suas funções como Secretário de Estado, o Dr. João Correia denunciou a existência, e cito, de uma cultura que se instalou contra a justiça em certos setores do PS. Fim de citação. Esta proposta parece ter a sua origem nestes setores do PS, que agora decidiram fazer também do Estatuto Remuneratório dos Magistrados uma forma de garantir o controle do Poder Judicial pelo Poder Político e, nas palavras da Comissão Permanente do Tribunal de Contas, apoucar e aviltar o Estatuto e a condição dos magistrados. Para isso não conta o Governo com o PCP.
tal como fizemos em relação aos cortes salariais impostos aos trabalhadores da administração pública, também em relação aos cortes que agora o Governo pretende impor aos magistrados, o PCP votará contra. Disse.